Sabia que poucos criadores do YouTube chegaram a 10 milhões de inscritos? Isso é mais que a população inteira de Nova York para cada um deles. Como chegar a tantos fãs? Sou Matt Koval, estrategista e criador de conteúdo do YouTube. Falarei sobre técnicas que esses canais usam para serem tão famosos. Falaremos sobre estratégia criativa no YouTube. Imagino que você já saiba que as pessoas mais criativas do mundo mostram o talento delas no YouTube. Muitas delas tiveram uma ideia inovadora de sucesso. Não é fácil criar uma série de vídeos de sucesso, mas há certas coisas que os principais criadores fazem para conseguir muitos fãs. Hoje falarei sobre algo que temos feito há mais de um ano, estudando criadores de sucesso e conversando com eles sobre o que fazem. O resultado disso são os 10 principais conceitos, uma estrutura que pode ajudar você a desenvolver suas próprias ideias. Pode ser algo novo para seu canal ou uma série existente. Pense nesses 10 conceitos ao desenvolver sua ideia. Notaram que sempre uso a palavra série? Vídeos individuais são ótimos, mas o que acontece quando todos já viram? As visualizações aparecem assim, um pico enorme e depois voltam ao normal. Por isso que para ter sucesso frequente em seu canal, é importante ter ideias que possam ser repetidas. Uma forma de fazer isso é com programas ou séries que costuma intercalar. Vamos lá! Lembre-se de que isto não é uma lista ou tabela a ser seguida. Nenhuma delas é totalmente necessária. Mas cada uma ajuda a conseguir fãs leais que voltam sempre. Ok, está pronto? Pense em uma ideia e começaremos do início. Conceito 1. Ser compartilhável. Os espectadores compartilharão seus vídeos? O boca a boca é eficaz porque você é indicado pelas pessoas mais confiáveis, amigos e parentes. Acredito que o principal é realmente criar vídeos que as pessoas queiram compartilhar. É simples assim. Se você criar um vídeo que alguém assiste e acaba aí, bom, isso gera X visualizações. Mas se eles pensam, peraí, eles gostaram disso e começam a compartilhar, você atrai pessoas. Então penso em vídeos que as pessoas queiram compartilhar. É fácil dizer, sim, meus vídeos serão compartilhados porque são incríveis. Mas para prever se eles serão compartilhados, pergunte-se, por quê? A identificação é sobre um tema ou tendência sendo comentados no momento? Causará risos ou lágrimas? É útil de alguma forma? É bom pensar nessas questões. Também tente isto. Veja o que compartilhou por último nas redes sociais. O que era e por que compartilhou? Gosto de compartilhar vídeos que considero incríveis, algo que nunca vi antes, algo novo, recente e excitante, algo que você compartilhará depois de mim. Rhett e Link são 2 criadores bem-sucedidos no YouTube. E quando pensam em ideias para um vídeo compartilhável, cada ideia passa por um teste rigoroso. Eles se perguntam, podemos resumir este vídeo em uma frase fácil de entender e atraente para que as pessoas queiram compartilhar o vídeo? Então, se não for possível resumir em uma frase, demorará mais para se explicar o porquê do compartilhamento. Crie um vídeo do ponto de vista do conceito que seja fácil de compartilhar. Antes mesmo de escrever um script, eles tentaram pensar como os espectadores e entender por que compartilhariam. O que o público dirá ao compartilhar o vídeo? Pense por alguns minutos e anote essas ideias de compartilhamento, pois se conseguir tornar seus vídeos compartilháveis, isso ajuda a fazer seu público crescer. Conceito 2. Conversa. Você fala diretamente com seu público? O YouTube é uma plataforma muito social, é uma comunidade enorme e os espectadores geralmente veem personagens famosos como amigos dentro do computador. Se você pode ligar a câmera e falar com o público diretamente como eu estou falando, essa é uma forma poderosa de criar um vínculo com fãs e desenvolver lealdade. Estamos criando um vínculo agora, você e eu. Mas não é falar com as câmeras como um apresentador ou repórter. É falar especificamente com seus espectadores e talvez mencionar o nome de alguns deles às vezes. Mesmo o conteúdo de um roteiro pode ser uma conversa. Veja alguns dos roteiros de sucesso do YouTube. Lonely Girl 15, The Guild e The Lizzie Bennet Diaries. Cada um desses personagens ficcionais envolvidos falaram diretamente com o público. Os fãs sabiam que os atores liam falas, mas adoraram mesmo assim. Como você está? É claro que você não precisa fazer isso para ser conversacional.
A série de sucesso Convos with My 2-Year-Old, ironicamente, não é conversacional. Os atores não falam para a câmera, mas o que eles fazem é enviar um vídeo como este de vez em quando. Olá, internet! Queríamos responder vários de seus comentários, perguntas. Existem milhares deles. Então, criar vídeos como este de vez em quando é uma ótima maneira de se conectar com seu público. Não importa como você quer fazer isso, ser conversacional ajuda a criar esse vínculo entre você e seus fãs. Uma pergunta para você: quais criadores que você viu são realmente bons de conversa? Como você poderia fazer o mesmo em seus vídeos? Conceito 3. Interatividade. Existe uma forma de envolver seu público em seus vídeos? Um dos aspectos legais de criar coisas no YouTube é que você pode fazer o público participar. É possível fazer isso de várias formas, desde responder às perguntas dos fãs até mostrar os vídeos deles nos seus. Você também pode pedir que eles deem ideias para seu próximo projeto. Veja os comentários, as marcações gostei e não gostei. É uma boa ideia ouvir seu público e considerar o que eles querem ver. Ser interativo mostra a eles que você quer envolvê-los criativamente, e isso ajuda a desenvolver lealdade. Talvez tenha visto Epic Rap Battles of History, uma série muito conhecida em que dois personagens históricos lutam entre si. É divertido e fará você entrar no ritmo. Mas o melhor de cada episódio é que são interativos no final. Quem ganhou, quem é o próximo, você decide. Eles terminam o episódio assim não só para saber a opinião do público sobre quem ganhou, mas também sobre quem deve ser o próximo vídeo. Em um novo episódio baseado na ideia de um espectador, eles mencionam uma pessoa. Envolver as pessoas ou realmente mostrar o nome delas nos episódios, como eu faço no final de Fact Surgery. Assim você faz eles sentirem que ajudaram na tomada de decisão, a fazerem o vídeo, que eles influenciaram. Isso é muito importante porque eles se tornam parte do processo, do canal. Então, como você pode ser interativo? Anote algumas maneiras de como seu canal ou série pode envolver o público. Pode ser muito divertido para seus espectadores e bom para seu canal. Conceito 4. Consistência. Sua ideia tem elementos fortes e recorrentes? Converse com youtubers e uma das primeiras coisas que eles falarão é que a consistência é essencial para o sucesso de um canal. Mas o conceito de consistência é diferente dependendo para quem você pergunta. Alguns falam que consistência tem a ver com programação, que você precisa enviar vídeos em dias específicos da semana. Isso funciona porque, como em programas de TV, segue o ritmo de vida das pessoas. Meu banner diz todo sábado. Novas receitas todo sábado. Esta é uma ótima forma de envolver o público, que sabe que tem conteúdo novo a cada sábado. Cria um sentimento de expectativa e antecipação. Por exemplo, é quinta-feira à noite e estou animado para amanhã. Sabe por quê? Porque eu sei que você envia vídeos incríveis toda sexta-feira. Outros criadores dizem que a consistência é ter a mesma cara ou personalidade do canal. Os vídeos podem mudar, mas as mesmas pessoas aparecem neles toda vez. Também são formatos consistentes que são basicamente programas de produção completa. Equals 3, Man vs. Pen, Good Mythical Morning. Estes são formatos consistentes de episódio a episódio. Cada um mantém consistência na sequência de abertura, nos segmentos dentro do programa, no branding e nos slogans. Sou Rob Motz e aprovo esta mensagem. Por fim, existe consistência da voz. Não estou falando da voz literalmente, mas o tom ou tema do canal que nunca muda. O Vice News é um bom exemplo disso. Os documentários deles são sempre realistas. Sempre sei quando estou assistindo um vídeo do Vice News. Então, como manter a consistência de vídeo a vídeo em uma série? Conceito 5. Segmentação. Há um público claramente definido? Geralmente, quando você cria um vídeo, você quer que o máximo de pessoas no mundo assista, certo? Mas no YouTube, os criadores perceberam que geralmente é mais eficaz segmentar certos grupos ou comunidades. Pessoas que amem quem são ou o que fazem. Pode ser um grupo amplo como mães ou pequeno como colecionadores de brinquedos. Há várias formas de segmentar seu público. A primeira é a partir do nível do canal. O Bro Science Life é um canal de comédia, mas comédia na academia.
Se você for como eu e prefere sentar quando levanta peso, se interessará por isso. Dica de irmão, deite para relaxar mais. Este canal inteiro é direcionado a pessoas que fazem muito exercício, um público que não tem um programa de comédia próprio e o criador por trás disso faz um ótimo trabalho em chegar até esse público de nicho. Uma outra forma de segmentar é no nível da série. Mencionei The Guild antes. Você consegue adivinhar a qual comunidade essa série é direcionada? Talvez jogadores de PC ou especificamente aqueles que jogam World of Warcraft. Eles são uma comunidade dedicada e quando The Guild foi lançado, não existiam muitos programas direcionados a eles. A última forma de segmentar é no nível do vídeo individual. Este é um bom exemplo. How to Piss Off New Yorkers in 36 Seconds. Veja como até o título é direcionado. Então, nível do canal, da série e do vídeo. Seja qual for a maneira como quer segmentar, os criadores descobriram que quanto mais você pode dizer sobre seu público pretendido, mais tração você consegue com uma ideia. Ao lidar com marcas ou outros youtubers com quem quer colaborar, é bom ser capaz de contar a eles quem é seu público e de saber também para dar ao público o que ele busca. Agora algumas perguntas. Quais comunidades você tem interesse em alcançar com seus vídeos? Existe um público mal atendido que você pode aproveitar? Conceito 6. Sustentabilidade. Você poderá criar mais do conteúdo que seu público adora? Desenvolver e manter um canal de sucesso no YouTube toma tempo. Alguns dos principais criadores enviam vídeos há 300 semanas sem parar. Talvez isso não seja o melhor para você ou para mim e não tem problema. Mas ajuda a pensar em ideias que tenham sentido na prática. Pergunte a si mesmo, você tem os recursos para manter essa ideia com o tempo? Você tem os fundos, os atores, a equipe, o local? E, mais importante, a energia pessoal? O criador Jack Douglas se tornou muito bom em criar vídeos sustentáveis, mas divertidos. Um exemplo é a série dele Your Grammar Sucks, em que ele lê comentários horríveis do YouTube para a câmera. This kid is going places. Not collage, but places. He's back. Hallelujah. Your face is like Angelina Golly. This give me think how short life is. Lol. He drunks one beer and he is drunk. What a rubish. Yo, what's up? Let's have lunch. O Jack grava o programa na frente de uma tela verde e já que isso é fácil de fazer, ele consegue produzir esses vídeos regularmente. A sustentabilidade dele é uma das razões dele ter mais de 1,5 milhão de inscritos. O The Fine Brothers é outro bom exemplo de sustentabilidade. Eles começaram a criar vídeos no YouTube em 2006 e o canal deles ainda é um dos mais famosos hoje. Eles dizem que foi assim que eles sobreviveram. Se não podem gravar ao menos 3 episódios em um dia, eles passam para a próxima ideia. Estamos falando de gravação em bloco aqui, a prática de gravar vários vídeos de uma só vez para lançar com o tempo. É definitivamente algo a se pensar. Se você quer ser sustentável, pense sobre como criar vídeos mais leves, que consumam menos tempo, ou encontre modos de aproveitar melhor suas produções, como gravar mais episódios de uma vez ou usar gravações dos bastidores. É claro que você pode criar algo com valor de produção mais alto, mas é uma boa ideia ter outra série, mais fácil de fazer, para manter os fãs envolvidos. Ok, hora das perguntas. O que é mais difícil para você ao criar uma série sustentável e como você pode facilitar esse trabalho? Conceito 7. Ser descoberto. Seus vídeos serão encontrados na pesquisa ou nos vídeos relacionados? Este conceito é sobre saber o que você pode fazer para ajudar seus vídeos a aparecer nas pesquisas ou nos vídeos relacionados. Os vídeos relacionados são aqueles mostrados no lado direito da página de exibição e também no final de um vídeo. Em geral, existem 2 tipos de coisas que as pessoas pesquisam no YouTube: tópicos do momento ou tópicos duradouros. Veremos ambos. Os tópicos do momento incluem eleições, datas comemorativas, Jogos Olímpicos, notícias importantes, eventos de esporte. Para nós, os vídeos que tendem a conseguir novos espectadores no canal estão relacionados a grandes eventos da cultura pop. Se você pode aproveitar esses tópicos importantes ao mencioná-los em seus vídeos, pode tirar proveito da multidão de pessoas pesquisando esses assuntos. Os tópicos duradouros são como sempre-vivas, florescem o ano todo. Geralmente são vídeos que ensinam, por exemplo, como dar nó na gravata. Também podem ser tópicos de cultura pop que nunca morrem, como Star Wars, Super-Homem ou Justin Bieber. Saber dos eventos atuais ou tópicos sempre conhecidos pode ajudar seus vídeos a serem descobertos e isto pode levar a mais visualizações e novos inscritos. Quer aprender um truque legal? Digite uma única letra ou palavra na caixa de pesquisa do YouTube e você pode ver quais são as principais pesquisas. Agora, parece que se você digitar D aqui, dubstep é o primeiro, depois Drake. Ou digite como fazer e veja os tutoriais mais pesquisados.
Outra dica, se você quer que seus vídeos sejam descobertos, torne-se um especialista em otimização. Saiba como escrever títulos, tags e descrições eficazes de vídeos. Para obter mais informações sobre isso, confira as lições da Escola de Criadores sobre como ser descoberto e otimizar seus vídeos. Conceito 8. Acessibilidade. Todo episódio pode ser bem aproveitado por um espectador novo? Você já assistiu um programa de TV e não tinha ideia do que estava acontecendo porque não tinha visto as 3 primeiras temporadas? Sim, eu também. Não darei nome aos bois. Este conceito é sobre se certificar que os vídeos são adequados para novos espectadores. É importante porque as pessoas podem encontrar um episódio seu aleatório em redes sociais, resultado da pesquisa ou vídeo relacionado. Talvez eles não saibam nada sobre você ou seu canal. Então é útil informar essas pessoas ou elas irão embora rápido. Tente fazer vídeos totalmente compreensíveis para um novo espectador. Para criadores com uma série narrativa cuja história se passa em vários vídeos, existem algumas coisas que podem ser feitas. Eles podem considerar a inclusão de uma montagem que ajuda o espectador a se atualizar sobre o que acontece na série ou naquele episódio. Eles também podem facilitar para os espectadores usar anotações ou links na descrição que levem ao primeiro episódio. Acessibilidade. Todo episódio será entendido e curtido por novos espectadores. Sim ou não? Conceito 9. Colaboração. Você consegue incluir outros criadores do YouTube em sua ideia? Uma das maneiras mais fáceis de conseguir inscritos no YouTube é colaborar com outros criadores que têm os próprios fãs deles. A sugestão é que eles sejam convidados em seus vídeos ou vice-versa. A colaboração funciona porque quando a outra pessoa promove o vídeo, você é visto por um outro público leal que já entende o YouTube. Como se inscrever, marcar como gostei e comentar nos vídeos. Se esse outro público gostar de você, talvez eles se inscrevam em seu canal também. Já vi canais com saltos de milhares e talvez dezenas de milhares de inscritos, resultantes de apenas um vídeo de colaboração. Vocês não precisam morar no mesmo estado, nem no mesmo país. Se as pessoas estão no exterior, basta pedir uma gravação e é como se você se conectasse à sua comunidade. É bem divertido. As colaborações também são ótimas para fazer amigos nessa comunidade realmente ativa. Converse com outros YouTubers. Seja um almoço, seja um bate-papo pelo Skype. É realmente útil falar com alguém que faz isso e criar essas amizades, porque somente outros YouTubers entendem o que você está passando. Alguns conselhos sobre como fazer uma colaboração de sucesso. Primeiro, encontre um parceiro com um público semelhante ao seu. Se você faz tutoriais de culinária, não faz sentido colaborar com um gamer, ou espera, talvez faça. Mas pense com cuidado no público, pois o ponto aqui é conseguir esse público cruzado que gosta de seu conteúdo também. Muitas vezes, se você trabalha com alguém famoso por um tipo específico de conteúdo, é isso que o público quer, então você não se beneficiará da colaboração se não entregar o mesmo tipo de conteúdo. Segundo, lembre-se de fazer o colaborador se orgulhar do papel dele em seu vídeo. É o que os fará promover o vídeo. Então, destaque-os e coloque-os em uma luz positiva. Se eles se orgulharem do produto final, tem mais chances de divulgar. Colaboração, uma ótima forma de se apresentar a vários espectadores novos de uma vez só. Conceito 10. Inspiração. Essa ideia vem de um interesse genuíno? Isso é o mais importante. Na verdade, muitos dos principais criadores disseram que talvez esse seja o fator mais importante para você continuar e se manter feliz. Veja alguns dos criadores de conteúdo mais bem-sucedidos do YouTube. Em geral, eles estão animados com o que fazem. São 6 horas da manhã e ainda não fui dormir. Fiquei acordada lendo as cartas de vocês. É eficaz porque dedicação verdadeira aparece na câmera. E se você ama o tópico, provavelmente será mais fácil e divertido fazer seus vídeos. Como encontrar ideias que interessem muito a você? Pense em seus hobbies, esportes, programas de TV e blogs favoritos. Reflita sobre ideias ligadas àquilo que você ama e que adora falar sobre. Se pensar em algo que acredita que as pessoas gostarão, mas que não quer continuar depois de umas semanas, então essa não é uma boa ideia. Tem que ser uma boa ideia para você primeiro e depois uma boa ideia para o público. Bom, inspiração. Sua ideia vem de um interesse genuíno? É isso aí, pessoal, 10 conceitos básicos para uma estratégia criativa contados pelos principais criadores. Volte para este vídeo a qualquer momento e use-o como um filtro para suas próprias ideias. Considere os 10 conceitos ao pensar em uma ideia ou rever uma série que você vem fazendo. Apenas lembre-se, nenhum desses conceitos são necessários, mas podem ajudar. Sou Matt Koval e vocês podem me encontrar no youtube.com/mattkoval. Obrigado por assistir.